Pronto, começou. Bota o áudio. Bota o áudio. Bota o áudio. Esse meu lado aqui tá mais claro. Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e é o primeiro da semana não, né? Não, né? Esse vai ser o primeiro vídeo da semana Cachos em Dobro. Então, esse vai ser uma que fala. Vamos falar, conversar aqui um pouquinho enquanto a gente se maqueia, enquanto a gente se produz pra gravar os outros vídeos aqui da semana Cachos em Dobro. E então é isso mesmo, gente. Vai ser uma semana você vendo a nossa cara aqui no YouTube, tá? Amanhã tem vídeo, depois tem vídeo, até domingo vai ter vídeo. Pois é isso, vamos voltar ao vídeo, né, gente? Vamos, já tomamos tempo demais aqui de vocês. Desculpa aí, né, parecer assim assustando vocês, né, porque aqui é vida real, tá, amiguinhos, tá? A gente vai fazer o maquia e fala, né, o mais fala do que maquia, porque maquia a gente não maquia porra nenhuma. E a gente vai falar, enquanto a gente reboca a cara, uma maquiagem bem leve. Aí a gente vai tentar falar um pouco sobre a ditadura dos cachos perfeitos, o que é que a gente acha e tal. Vamos ter uma conversa, ter um papinho aqui com vocês, estamos aqui sobre a luz natural, então se mudar a iluminação, às vezes ficar um pouco mais amarelado, às vezes ficar um pouco mais rebroxado, às vezes ficar escuro, sem ver nada, é assim mesmo. Vamos começar a rebocar essa cara e começar a falar, e vamos falar um pouquinho mais alto também. Então tá, vamos falar o quê, sobre o quê, como é que vai ser, ditadura dos cachos perfeitos, né? Quem nunca, né, gente? Quem que hoje tem o cabelo volumosão e tal, altão, eu aposto que não tem, assim, acho que a taxa de quem não passou por isso é muito mínima. Geralmente quando você alisa o cabelo e quando volta aos cachos, que é aquele cacho muito perfeito e tal, acho que todo mundo passou por isso, quem alisou, então quem nunca alisou, mas que tinha o cabelo que não cuidava. Ai, meu Deus, eu tô ficando nua. Peraí. No nosso último vídeo agora, aliás, nosso primeiro vídeo aqui desse ano, nessa retrospectiva, se você não viu, vamos deixar aqui no card. A gente fala sobre isso, né? Sobre a nossa retrospectiva do cabelo, e a gente fala um pouquinho disso do cacho perfeito, que a gente já passou por isso também. Todo mundo que começa a voltar aos cachos, que sai da transição e tudo mais, entra nessa parte dos cachos perfeitos. Começa a querer o cachinho muito bonitinho e não quer outro cacho que não seja cacheadinho perfeito. Às vezes a pessoa tem cabelo 4C, 4B, já pra partir do bem crespo mesmo, que não forma muito cacho. E daí ela não quer aquele cacho. Queria que o meu cabelo fosse igual de vocês, ou igual de fulano, que tem um cacho assim bem bonitinho, fica bem comportadinho. Na verdade é tudo uma questão de conhecimento, né? Da pessoa se conhecer, de empoderamento também, porque a partir do momento que ela começa a conhecer o universo do cacho, conhecer também um pouco da sua história e tudo mais, ela vai se empoderando, vai aceitando o cabelo, vai se assumindo e vai saindo, vai tirando essa mentalidade de querer cacho perfeito. E assim, gente, não faz sentido você sair de uma ditadura, né, que quem alisa o cabelo ou quem deixa o cabelo sempre preso, sair de uma ditadura dessa pra entrar noutra pior, porque você visa muito aquele cachinho perfeito, às vezes você tem um cabelo que é mais crespo, né, vai iluminar seu sai, tá indo embora, sol! Pode voltar. Volta, sol. Ai, não acredito não, a gente vai ter que botar a luz. Então, gente, não faz sentido quem tem o cabelo mais crespo idealizar aquele cachinho perfeito. Às vezes a pessoa passa tanto tempo alisando, alisa desde criancinha, que quando para de alisar, não sabe nem qual é o seu formato de cacho. Aí já para de alisar idealizando o cacho da coleguinha, que tem o cacho perfeitinho, só que seu cabelo é um crespo, né? Aí se frustra. Tem gente que, por exemplo, como Thais falou, começa a alisar o cabelo desde criancinha, desde a adolescência, e normalmente, gente, nosso cabelo é assim. Quando criança é de um jeito, quando vai pra adolescência é de outro jeito, e quando fica adulto, às vezes muda de novo. Então tem gente que começa a alisar o cabelo, sei lá, tem uns 10, 11 anos, o cabelo tá de um jeito. Então quando tira aquela química, quando para de alisar, o cabelo volta ao natural, só que volta de uma outra textura. E a pessoa diz, não gostei, porque eu pensava que ia voltar do mesmo jeito de quando eu comecei e tal. Mas na verdade não foi nem culpa da química, é porque o cabelo já ia ter que mudar naturalmente mesmo. E às vezes a química também influencia, geralmente dá um scab hair, quem não sabe o que é scab hair, quer dizer cabelo doente, né, de tanta química, o bulbo capilar fica destruído de tanta química e o cabelo não nasce do jeito que era antes. Aí a pessoa tem que passar por um processo de tratamento e tal, pro
bulbo se fortificar de novo e voltar aquele cacho que vocês tinham antes. A gente vê relatos de muitas meninas que chegam pra gente e perguntam: ai, como é que eu deixo meu cabelo cachinho bem definidozinho, sendo que a pessoa tem o cabelo do tipo 4, né? Que é o cabelo mais crespo e tal. Vai também da pessoa conhecer o seu cabelo, saber que seu cabelo, a textura do seu cabelo é aquela. Eu também recebo muitas mensagens de mães, né? Às vezes me param na rua e perguntam assim: ai, o cabelo da minha filha é muito ruim, não forma cacho, não sei o que. Como se o cabelo da criança fosse um problema, porque ele não forma cachos, entendeu? Aí a criança já cresce complexada e tal. Então, mãe, você que tá assistindo esse vídeo, mãezinha, não façam isso com as suas crianças que tem cabelo que não cacheia, entendeu? Valorizem a textura do cabelo delas. O crespo também é lindo, cara. Eu amo meu cabelo quando ele tá altão, volumosão, os cachos já indo-se embora, assim, no sexto day after. Eu acho perfeito, assim, o volume que fica, o crespo, porque o meu cabelo, ele é crespo, entendeu? Agora, com a finalização, com tudo mais, fica cacheadinho. É uma boa ideia, Andressa, a gente gravar um vídeo mostrando a nossa textura real do cabelo, sem finalização e sem creme, só lavado e condicionado. Eu já tive um tempo, eu já fiz isso, não foi? Uma vez a gente tava lá em casa e a gente, eu acho que eu ia te deixar perto da tua casa, né, Thaís? E aí eu molhei meu cabelo e decidi não finalizar. Isso aí, fui pro meio da rua mesmo, meu cabelo assim, sem nenhuma definição. E eu amei, que ficou volume, tipo, não precisei nem assanhar pra ficar aquele volume que eu gosto. Ai, gente, eu tô de trança. Vocês viram? Claro que viram. No começo dessa semana, a Cátia Dindura vai ficar a Thaís com o cabelo cacheado e o resto tá com Não trança. se assustem, tá? Não achem que eu mudo de cabelo todo dia, porque trança dá muito trabalho e eu fiz sozinha. Sou boba. Junto com essa ditadura do cacho perfeito, vem a ditadura do cacho perfeito com o volume. Tem gente que não gosta do volume. Gente, aceita esse cabelo como ele é. Não queira ter outro modelo de cacho. Não queira ter igual da outra coleguinha, porque você acha mais bonito. Todo cacho é bonito. Todo cacho tem sua beleza. Acho que a gente precisa aceitar o nosso corpo, tudo que tem nele, do jeito que Deus quis. Claro que se você quiser fazer, né, ninguém é obrigado a nada. Então, se você quiser melhorar alguma coisinha, claro que pode. Lá vem a luz de novo. Ei. O volume faz parte. Se você gosta do cabelo cacheado, aprenda a gostar do volume e aprenda a gostar da indefinição do seu cabelo também, porque às vezes ele vai estar mais definido, às vezes não. Então é bom sempre brincar. E o bom do cabelo cacheado é isso, porque você pode brincar e pode sair todo dia de um jeito diferente. Se um dia você quer o cabelo mais definido, você sai. Se não quiser, você sai com ele todo assanhado também. A gente queria deixar esse recado pra vocês pararem de se preocupar tanto com essa ditadura, com essa beleza, com esse negócio do cabelo definido. Se você quer entrar nessa vida do cabelo cacheado, minha querida, então aprenda a gostar do seu cabelo do jeito que ele é. A questão também da coleguinha que tem o cachinho definidozinho, ficar falando da coleguinha que no cabelo não cacheia. Não ficar se achando superior, como naquelas postagens em terra de chapinha, quem tem cachos é rainha. Mas não necessariamente a pessoa precisa ter cachos, entendeu? Tem que englobar todo mundo. Você não pode falar, ai, quem tem cachos é rainha, sim, e a amiguinha crespa que não forma cachos, e o cabelo dela também é divônico, mas porque tem muitas pessoas confundem que todo mundo que tem o cabelo natural é cacheada, mas não, tem as crespas e tem as cacheadas. As cacheadas, no caso, é que tem o cabelo mais definido, é tipo do 2 ao 3B. A partir do 3C pro 4 já é um crespo. Tipo, o nosso ele já se enquadra no crespo, mais ou menos. Às vezes ele tá cacheado, às vezes ele tá crespo. Então, quem tem crespo também é rainha, quem tem liso também é rainha. A gente nem tá mostrando os produtos que estamos usando, né? Ó, como base, como sempre, da Vult, mais baratinha, né? Porque nesse negócio aqui de semana de caixa de dobro não dá pra usar nada caro. O blush que eu vou usar agora é um mosaico, é da Brilha Rainha. Aqueles bem pebinha mesmo. Contorno que a gente tá fazendo é que eu não sei nem que marca é, de Thaís aí. Daquele de 10 conto. A única coisa cara daqui é minha base, que é da Candice Berenice. Tenho ela, acho que faz bem um ano. E a bicha não acaba não, macho. Acaba não. Pra colocar aqui na olheira, pra ficar um pouquinho mais claro, eu usei esse, que eu acho que é da Natura. Um duo, né? O mais escuro, que vocês veem que não tem mais nada, quase nada. E o mais claro. O mais claro eu quase não uso. Eu decidi usar agora na minha olheira. Não vou usar corretivo. Já tô quase pronta. Vou só fazer a sobrancelha. Então é isso, gente. O recado que a gente quer passar pra vocês é saber respeitar cada textura de cacho. Conheça a sua história, conheça as suas raízes. Vai aprender como tudo aconteceu. Pra você saber a diferença, nem ficar humilhando mais ninguém, nem ficar se humilhando também, né? E você que tá assumindo o cabelo agora e tal, não se detém a ditadura do cacho perfeito não, tá? Gente, não liga porque as pessoas falam não. Porque se a gente for ligar porque as pessoas não vai nem viver. Porque de qualquer jeito, você é linda, você é feia, de um jeito ou outro as pessoas vão falar de você. Se você é gorda, se você é magra, se você tem o cabelo liso, se você tem o cabelo cacheado. Então, não liga porque as pessoas falam não. E se arrisque. Sim, gente, aí que vocês
acham, deixem nos comentários. Essa câmera tá só parando de coisar, então vai ter ângulos diferentes, iluminações diferentes, mas tudo bem, vocês entendem, você está aqui, tamo junto e é nóis, né? Você já passou por essa ditadura do cast perfeito? Se tiver passado, conta aí pra gente. Nosso quadro que a gente tem no blog, que se chama Tô no Castes em Dobro, pra vocês participarem. A gente fez esse quadro pra ajudar vocês, pra empoderar outras pessoas, pra vocês serem inspirações de outras pessoas. Então, mandem história pra nós, contem suas histórias, mandem fotinhas e tudo mais. Vai lá no nosso blog pra ver os requisitos, como participar, como mandar essas informações pra nós, tá legal? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido aí o recado. Foi mais uma conversinha rápida e básica. A gente quer realmente saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Então comentem bastante, tá? Interajam lá no blog. É isso. Se você passou por isso, como eu já disse, deixe nos comentários. Vai lá no Instagram. Vamos deixar todas as nossas redes sociais aqui pra vocês irem lá. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou igual. Não esqueçam de deixar um like aí pra gente. As nossas redes sociais estão aparecendo todos aqui, então clique lá, vai lá. Nós temos Facebook, nós temos Snapchat. No Snapchat não estamos aparecendo muito, porque agora estamos aparecendo mais no Stories do Instagram, né? Porque é mais fácil. E é isso, vai estar aqui todas as nossas redes sociais. Vão lá, nos sigam, nos curtam e nos interajam com nós. Então é isso, gente. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até amanhã, né? Até o próximo vídeo da semana Castes em Dobro, que é amanhã. Tchau.